Vamos ler livros de autores nacionais? Vamos! Oi pessoas, então, mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou indicar alguns livros de autores nacionais que eu tenho. Na verdade, assim, eu vou mostrar todos os livros de autores nacionais que eu tenho. Inclusive eu tô chocada porque eu achei que eu tinha muito menos. Eu vou mostrar pra vocês e alguns que são os que eu mais gosto eu vou indicar e os outros eu só vou estar mostrando mesmo, assim. Mas fica aqui porque você pode gostar de algum. Eu vou começar aqui com a pilha que tá do meu lado, que são os livros que eu não gostei tanto. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês foi o segundo romance de época que eu li, porque o primeiro foi Perdida, que é de autora nacional também, inclusive super indico Perdida, é muito bom. Tem ali os seus erros, mas é muito bom. E o segundo livro que eu li foi Lágrimas de Amor e Café, da Babi Sete. Gente, eu não sou de romance de época, mas esse era um livro que eu queria muito e eu vou dizer pra vocês, o final desse livro é impecável, tá? Não foi uma leitura que eu gostei tanto porque foi um dos primeiros romances de época que eu li, então eu tava meio assim. Mas comparado com o outro romance de época que eu li, que é o Do Que Eu, gente, o Do Que Eu nem fala daquele livro, entendeu? Nossa Senhora. Mas esse livro, ele é excepcional. O final desse livro, eu juro pra vocês, tá? Eu falei que eu ia começar pelos livros que eu não gosto tanto, mas, né, eu gostei bastante desse livro. Assim, super recomendo se você gosta de romance de época, tá? Uma mulher, ela mora na Itália e daí ela se casa com um barão brasileiro. Daí ela tem que sair da Itália, deixar toda a família dela pra trás e vir morar no Brasil. E tem um outro italiano que vem também, um negócio assim, vocês já sabem pra onde tá indo, né? Pois exatamente. Mas esse livro tem umas reviravoltas, gente, sério. Entendeu? Nada comparado com o outro romance de época que eu li, que é o Do Que Eu, porque o Do Que Eu é péssimo. O segundo livro que eu tenho aqui é Como Eu Imagino Você, do Pedro Guerra. Ele vai contar a história da Helena, que é uma menina que ela tem uma deficiência visual. Ela só tem 20% da visão dela, então ela tem basicamente só a visão periférica. Eu queria muito esse livro, eu achei muito interessante a premissa dele, só que a história foi pra um lado que eu não curti muito. Então, assim, sabe? Mas o livro tem uma historiazinha bem legal. Até é interessante a gente ver o mundo do ponto de vista da Helena, já que ela não enxerga o mundo, sabe? Ficou meio a frase, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Esse livro aqui, gente, mas olha, pra sair no soco, esse livro aqui. Se você gosta de livro de adolescente e não tem problema em passar raiva com livro de adolescente, esse livro é impecável. Nossa, ele é perfeito pra você. Agora, se você tem problema com história de adolescente, assim, que, sabe, não leia, porque eu passei cada surto e raiva aqui que você não tem noção. Que é Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado, da Clara Castanho, com a Luísa Trigo. Assim, o livro ele é muito bem escrito, isso aí eu não posso negar, tá? O livro é bem escrito. Só que, ai, adolescente, fazendo coisa de adolescente, me dá sabe? Me dá coisas, me dá raiva. Então, assim, vai contar a história da Giovana. Ela morava numa cidade no interior de São Paulo e ela era aquela menina que ela, sabe, conhecida como a esquisita, e ela só tinha amizade com os primos dela. Daí ela tem que se mudar pra grande São Paulo, né? Uau, ela se muda pra São Paulo, aí ela vai ter que fazer amizade, aí tu sabe, né? Adolescente se enfiando em uns grupos diferentes aí, uns negócios meio diferenciados, enfim. A gente vai acompanhar a visão dela e, sabe? O livro tem uma boa mensagem por trás, mas ainda assim, é tanto ódio que tu passa que não sei se vale mesmo. Não, brincadeira, gente, vale sim, mas é que eu tenho problema com passa raiva. Disse a leitora de Cassandra Clare, né? Gente, agora esse livro aqui eu vou contar pra vocês. Em 2018, eu viajei junto com a Isadora, tá? Pra casa do pai dela. E foi a primeira vez que eu fui na Saraiva, na livraria Saraiva, na minha vida. E aí, a gente ficou lá olhando os vários livros que tinha, e um dos livros que, inclusive, ela me deu um livro, ela comprou um pra ela e me deu um de presente nesse dia, mas um dos vários livros que eu olhei, né, porque a gente olhou vários e vários livros, foi literalmente Amigas, que vai contar a história de duas mulheres que elas têm um blog literário juntas, e é um blog literário bem grande, bem conhecido, assim, e só que o que acontece? Estão com umas questões na vida delas, e elas acabam se inscrevendo para a mesma vaga de emprego. E isso, óbvio, vai testar a amizade delas. E assim,
Eu não sei por que que eu não gostei muito desse livro, porque a história ela é bem interessante, mas eu acho que em um momento ela foi pra um lado, que nem no Como Imagino Você, ela foi pra um lado que eu não tava esperando, que eu não vi muito sentido, mas talvez tenha sido da época que eu li e tal. A leitura não é ruim, tá? É uma leitura muito boa. Elas falam bastante da literatura nacional, né? Livros clássicos nacionais, então eu achei isso bem interessante, mas sabe, foi só. Eu esperava mais. Gente, esse livro aqui também tem história, tá? O livro, ele era da Júlia, daí passou pro Paulo, daí passou pra Isadora e acabou comigo, tá? Tem o nome de todo mundo aqui na capa do livro. E você já deve ter visto qual é, que é 13, da FML Pepper. Sim, é uma autora nacional. Sim, como é que eu posso dizer pra vocês? Eu gostei da história, mas não gostei tanto assim, sabe? Tem uma coisa bem interessante, uma coisa mística, né? Que vai contar a história do... Eu não esqueci o nome da personagem, tá mentindo? Da Rebeca, né? A Rebeca, ela tinha uma vida complicada, porque ela basicamente nasceu pra ser ladra, né? Então a vida dela era uma coisa tensa, e aí depois ela tem que ir pra faculdade, uns negócios muito loucos, e entra misticismo no meio, e tipo assim, é uma premissa bem interessante, é uma história bem interessante, mas ainda assim não pegou muito comigo. Acho que foi porque eu li muito na obrigação do, ok, esse livro tá na minha estante para ter que ler. Então talvez eu não tenha gostado muito por conta disso, mas é uma história bem interessante, talvez eu dê uma outra chance, talvez. Agora temos esse livro. Esse livro foi uma decepção pra mim, porque eu esperava bem mais dele. Pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de um livro específico da Bruna Vieira. E aí eu comprei este aqui, eu ganhei na verdade, que é De Volta aos 15, que vai ser adaptado numa série na Netflix com a Maísa e uma galera, inclusive até a Clara Castanho vai estar. Vai contar a história da Anitta. Ela acaba voltando pra quando ela tinha 15 anos, né? A Anitta tem 30, ela vive uma vida que não é nada do que ela imaginava que ia ser, e aí ela acaba voltando pra quando ela tinha 15 anos. É muito doido, assim, ela simplesmente viaja no tempo, coisas assim. E esse livro, eu esperava bem mais dele, tá? Bem mais. E agora vem, tá? Esse livro eu comprei esse ano, Bruna Vieira, claro, vou mostrar todos que eu tenho da Bruna Vieira. Esse aqui é um livro de crônicas, e gente, pra mim a Bruna Vieira se dá muito pra escrever crônica, mas muito. Ele tem umas crônicas muito bonitinhas, eu não gostei tanto desse quanto eu gostei do outro, mas ainda assim ele é um livro, se você gosta de crônicas e você ainda tem aquela adolescente apaixonadinha dentro de você, esse aqui, ó, leia. Eu gosto bastante dos livros de crônica da Bruna, inclusive eu vou mostrar outro agora, que é o meu favorito. Eu ganhei esse livro anos atrás, tá? Que é o Depois dos 15, é tudo com 15. E, gente, esse livro ele é impecável, tá? Ele, eu acho que é o livro que eu mais fiz marcação de todos os livros que eu tenho, porque ele é impecável de bom. E é a mesma coisa, né? É um livro de contos e crônicas, ou seja, se você ainda tem aquela sua adolescentezinha apaixonada dentro de você, impecável, perfeito, ótimo, maravilhoso. Se você sente que você tem uma visão de mundo que as outras pessoas não têm, sabe? Esse aqui é perfeito pra você. Eu li ele quando eu tinha 14 anos, eu acho. E ainda assim ele é um dos meus livros favoritos, porque eu fui reler ele em 2019, eu acho. E eu ainda gosto muito desse livro. É um livro assim, gente, eu super, super, ultra, mega indico esse livro pra vocês. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque não é só essa questão do adolescentezinho apaixonado dentro de você, mas tem umas coisas, umas frases muito importantes que a gente tem que levar pra vida. Eu acho que uma das frases que mais me marcou desse livro foi ela falando que... A frase não é exatamente essa, mas ela falando que a gente, nós somos o suficiente. A gente só foi convencida de que não é, né? E é uma frase que me marcou muito, pra vocês terem noção, esse livro tá na minha vida assim, ó. Nossa, tô me sentindo até velha agora. Enfim, né? Leiam Depois dos 15, esse livro é impecável de bom, tá? Esse é um livro de poemas, tá? Eu gosto bastante de livro de poema, assim, é bem a minha vibe, eu gosto bastante de ler. E esse aqui é da Riane Leão, ele tem uns poemas muito importantes pra nós mulheres que nós devemos ler, ainda mais pra mulheres pretas. Então, assim, é um livro bem interessante de se ler, e ainda mais, ele é bem curtinho, tá? Se você gosta de poemas também é muito interessante que você faça essa leitura. Eu vou ler pra vocês o que diz aqui atrás. Poesia é a minha chance de ser eu mesma diante de um mundo que tanto me silencia. Então assim, já sabemos que, né, é um livro impactante. Esse livro que me deu de presente foi a Isadora, então Isadora, muito obrigada. Super recomendo esse aqui pra vocês, tá?
Gente, esse livro que eu tenho pra indicar pra vocês agora já tá acabando as indicações. Ele tem alguns gatilhos, tá? Inclusive, eu acho que tem alguns outros livros que podem conter alguns gatilhos aqui, eu só não comentei. Então eu recomendo que vocês procurem. Mas esse livro, ele é muito bom, tá? Ele pode conter gatilhos de relacionamento abusivo, alcoolismo e agressão também, tá? Alcoolismo, agressão e relacionamento abusivo são os gatilhos desse livro que eu me lembro agora. Ele pode ter mais, então eu recomendo que você procure. Mas é um livro muito, 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 muito bom que vale a leitura, tá? Que é Antes de Tudo Acabar. Eu li esse livro em conjunto com o Paulo, tá? Ele comprou, eu comprei, a gente leu juntos, e Amizade Feliz. Esse livro, assim, ele tem uma mensagem por trás, um negócio, porque a gente... Ai, não pode falar. Mas ele é muito bom, ele vai contar a história do Rafael, da Kiori e da Anne. E da Anne, tá? Eles estão no último ano do ensino médio e eles têm uma vida um tanto quanto complicada, tá? Principalmente, quer dizer, o Rafael e a Anne, eles têm uma vida muito complicada, a Kiori nem tanto, mas esses dois, eles têm uma vida bem difícil, sabe? Eles não ficam falando sobre, mas dá pra ver pelo que eles conversam entre si que a situação que eles vivem é uma situação que, tipo, ninguém deveria passar, mas como assim não depende deles, né, acaba acontecendo. Então, assim, é um livro que vale a leitura. Mas vamos pra um livro aqui que eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro, indicando esse livro em lugar nenhum. Vi resenhas, claro, mas eu nunca vi ninguém indicando ele, tipo BookTok, YouTube, coisas assim, nunca vi ninguém indicando. Então eu vou indicar pra vocês, e eu indico muito mesmo, que ele é muito bom, tá? Que é As Férias da Minha Vida. Ele vai contar a história da Isis, eu sempre acho que é Cecília. Ele vai contar a história da Isis, da Viviane e da Brenda. A Isis e a Viviane, elas tinham programado uma viagem de 15 anos que acabou não acontecendo. Só foi acontecer quando a Brenda, que é a irmã da Viviane, fez 15 anos. Elas foram pra... Esqueci pra onde que elas foram. Mas elas foram viajar e vocês vão entender. Tem um romancezinho que rola, um negócio assim. Tem um Enemies to Friends to Lovers aqui, entendeu? Se vocês gostam, né, de inimigos pra amigos pra namorados, tem aqui dentro. Pode ter, assim, uns gatilhos em relação a assédio pra vocês, mas vale super a pena ler esse livro. Tipo, ele é muito rapidinho de ler, mas ele é muito bom. Gente, que livro, tá? Que livro impecável, assim, só leiam. Vamos para um livro que eu amo ele. Esse livro é absolutamente tudo pra mim, que é um livro com representatividade, uma história boa, ótima escrita da autora, super fluido, esse livro tudo, entendeu? Tudo de bom, que é Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Gente, falou em livro nacional, o primeiro que eu indico pra vocês é Céu Sem Estrelas, tá? Esse é um livro que ele pode conter alguns gatilhos, mas não lembro agora quais são os gatilhos, tá? Vou ficar devendo essa pra vocês, sinto muito... Procurem, mas, gente, esse livro, ele é muito bom. Ele tem representatividade porque a personagem principal é uma personagem gorda, mas ela não é definida só por isso, ela não é, tipo, a personagem gorda, não. Ela tem todo um background ali, entendeu? Tem toda uma coisa, assim. Tem umas questões familiares bem complicadas, entendeu? Uma coisa bem tensa, mas, assim, esse livro, ele é muito bom, tá? A Cecília, ela fez 18 anos e aqui diz, ó, e a sua vida está longe de entrar nos trilhos. Ela perdeu o primeiro emprego, teve uma briga com a mãe e ela foi passar um tempo na casa da melhor amiga e ela acabou se aproximando do irmão da melhor amiga dela. Então, assim, gente, já sabemos pra onde está indo, né? Um famigerado Friends to Lovers aqui, né? Mas enfim, gente, esse livro é muito bom, tá? Ele não é só isso, ele tem todo um background, todo um negócio. Mas eu indico o livro nacional falando inglês, que ótimo. Mas assim, gente, sério, leiam Céu Sem Estrelas. É uma leitura que eu super, ultra, mega indico pra vocês. Inclusive, uma outra indicação que eu tenho de livro nacional pra vocês, que eu já fiz, eu tenho um vídeo aqui indicando, que eu vou deixar aqui nos cardzinhos, é Summer Love, tá? Sim, ele é um livro nacional e ele é impecável de bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece daquele like, me ajuda bastante. Me siga nas minhas redes sociais, comentar aqui embaixo, me indicando algum livro nacional, falando se você já leu algum desses livros que eu indiquei. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Agora... Ó, fechando aqui.